Fala, meus amigos, de volta aqui com vocês, agora com mais um exercício aqui, com um aulão, né? Trouxe para vocês aqui algumas questões, vou resolver 5 questões com vocês nessa sequência aqui de vídeos, né? Acho que para não ficar muito curto, acho que vou fazer 2 em um, 3 no outro, mas a ideia aqui é te ajudar a gabaritar a geometria analítica no PAS 3, tá bom? Geometria analítica é um dos assuntos mais importantes de matemática para o PAS 3, assim como números complexos e a parte de polinômios. São os 3 assuntos, na minha opinião, mais importantes. Estatística também tem uma importância bacana, mas estatística costuma ser mais simples, então muitas vezes a galera acaba tendo mais dificuldade nesses 3 aqui que são os mais importantes. Eu vou falar hoje de geometria analítica, separei 5 questões. São 5 questões não do PAS, mas são questões que vão te dar bagagem para resolver as questões do PAS, tá bom? Eu já, aqui no canal tem questões resolvidas do PAS 3 já, e a ideia é te dar uma base, porque a partir dessa base, dessas 5 questões que eu selecionei, você vai conseguir resolver as questões do PAS por conta do perfil. Lá, tradicionalmente em geometria analítica, a prova costuma trazer um mapa com coordenadas do plano cartesiano, com os pontos ali x, y, e eles tentam inovar cada vez mais, mas assim, o padrão é sempre o mesmo, né? Ele vai trazer um mapa com as coordenadas ou uma tabela com coordenadas para ordenados x e y. Trouxe isso, pode saber que é uma questão de geometria analítica e de números complexos e também de polinômios. Normalmente esse trio caminha junto, tá bom? Mas geometria analítica tem uma extrema relevância ali, porque normalmente as questões não costumam ser tão complexas assim. Então vamos lá, eu trouxe a primeira questão para vocês, e aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está me assistindo pelo YouTube, vou deixar embaixo para você baixar essa bateria de exercícios, tá? Então eu criei um PDFzinho que você pode baixar, imprimir, dar uma olhada nas questões, tentar refazer essas questões. Então você vai ter acesso na descrição do vídeo, tá bom? E ali tem o contato de todos os nossos canais também. Então vamos lá, o primeiro aqui que eu selecionei é um exercício clássico que para você chegar na prova no nível para gabaritar, você tem que chegar no mínimo sabendo as questões no que diz respeito ao coeficiente, os coeficientes ali, a questão da situação entre duas retas. E aqui no caso eu começo falando do caso da reta paralela, que é o caso mais fácil, tá? Então aqui o exercício, muitas vezes ele vai usar que uma equação é paralela a outra, que uma equação da reta é paralela a outra, que é perpendicular a outra, é o que mais vai ter. Então paralela, eu trouxe o primeiro caso, depois nós vamos falar do caso de perpendicular. Então aqui ele fala pra gente que nós temos uma reta, essa reta aqui, y igual a mx menos 5, ela é paralela à reta 2y igual a menos 3x mais 1. E aí ele quer descobrir aqui o valor de m. Você pode falar bem assim, mas essa aqui parece ser muito simples, já caiu assim? Já caiu nesse mesmo esquema aqui, só que lógico com outras palavras, e lá na ocasião você tinha que, muitas vezes, ou ele dava uma das equações, ou você tinha que construir as duas equações. Ele somente afirmava que a equação da reta que passa por AB é paralela à que passa por BC, e aí você tinha que fazer as contas, mas fora isso, o raciocínio aqui era exatamente igual, tá? Que é isso que eu quero que você melhore aí na sua bagagem. Então, quando ele der uma reta pra gente, que eu posso chamar essa reta de R e essa reta aqui de S, e ele fala pra gente que essas retas são paralelas, eu tenho que lembrar o que garante. Quando o exercício fala pra mim que duas retas são paralelas, o que eu tenho que lembrar imediatamente, tá? Então, se eu tiver aqui uma reta R passando aqui no plano cartesiano, e eu tiver uma reta S, elas são paralelas quando isso aqui acontece, Ou seja, quando o coeficiente angular, ele é o mesmo, tá? Então, quando o exercício afirma isso pra gente, que as retas são paralelas, eu tenho que, na hora, lembrar que o coeficiente angular, que normalmente a gente representa pela letra M, o coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta S, tá? Ficou aqui meio atrás aqui, né? O coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. Eu fiquei bem aqui em cima, né? E aí, eu lembrando disso, eu tenho que usar isso aqui
na hora de resolver o exercício. Ó. O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra para que eu tenha esse paralelismo ali, tá? Então, beleza. Uma reta, eu conheço claramente qual que é o perfil dela, eu estou vendo aqui, eu estou enxergando qual é a reta, mas a outra eu não enxergo completamente porque tem essa letra M que ele quer que eu descubra, tá? Então a primeira coisa é você isolar o Y em todas elas. Essa primeira já está isolada, tá? Então eu vou ter que fazer isso na segunda. O coeficiente angular, a gente põe a equação da forma geral para a reduzida, e na reduzida a gente faz de que maneira? Isolando o y. Então eu vou trabalhar com essa reta aqui primeiro, ó, porque ela está na forma geral, e aí eu preciso colocar na forma reduzida para olhar quem é o coeficiente angular dela. Então eu vou organizar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, menos 3x mais 1. Então eu tenho que isolar o y, então se o y já está quase isolado, eu só tenho que passar aqui esse 2, ó. Se está multiplicando, passa dividindo, então aqui eu vou ter y igual a menos 3x mais 1 sobre 2. Isso aqui vai ser menos 3x sobre 2, tá? Mais 1 sobre 2. Eu posso dividir dessa maneira. Então, claramente aqui eu percebo que esse coeficiente angular aqui da reta S, ou seja, o ms, ele é menos 3 sobre 2, tá? Agora, se o coeficiente angular dessa reta aqui eu já sei que é menos 3 sobre 2, e elas são paralelas, essa com essa são paralelas, então quer dizer que esse coeficiente também será o mesmo valor para essa reta aqui. Então, onde eu tenho aqui, ó, essa equação y é igual a mx menos 5, vou apagar aqui, ó, mx menos 5, vou apagar aqui, ó, y é igual a mx menos 5, esse m que o exercício queria que eu descobrisse aqui, ele é o coeficiente angular dessa reta procurada. Toda equação que estiver na forma reduzida, ó, y é igual a mx mais n, por exemplo, esse cara aqui sempre é o coeficiente angular, que é o que torna aí, é o indicador das retas, se elas são paralelas ou são perpendiculares. Então isso aqui, sempre que tiver esse carinha acompanhando o x, ele será o coeficiente angular. No caso aqui eu busquei, isolando o y, localizei quem está junto do x, menos 3 sobre 2, e esse cara tem que ser o mesmo desse aqui, ó. Então por isso eu vou concluir que aqui esse m tem que ser o mesmo valor do coeficiente da outra reta, porque elas são paralelas. Então esse aqui também tem que ser menos 3 sobre 2, tá? E com isso eu consigo chegar na resposta aqui, ó, menos 3 sobre 2 eu tenho na minha letra D, tá bom? Então é um exercício que aqui a gente pode tirar muito aprendizado, porque se ele falou que é paralelo, eu me lembro da condição para que duas retas sejam paralelas. A condição é essa aqui, que o coeficiente tem que ser igual. Então, se você colocar na reduzida a primeira equação e der um valor no coeficiente angular, você coloca a outra na reduzida e compara. Se você quiser achar o coeficiente angular de uma para usar como sendo da outra, se elas forem paralelas, é justamente o que a gente acaba fazendo. Isola em uma, vai ser o mesmo valor na outra, que é o caso desse exercício. Eu peguei a reta que ele me deu, que estava completa, achei o coeficiente angular, esse coeficiente tem que ser o mesmo do outro lado. Do outro lado, o coeficiente estava simbolizado pela letra m, logo a letra m tem que ser esse valor, que é menos 3 sobre 2, tá bom? Então, exercício tranquilo, mas isso aqui na hora da prova ajuda demais. Você tem que estar com isso aqui bem fresco na cabeça, porque a gente usa bastante isso aqui lá. Esse exercício poderia ter sido um pouco mais difícil se ele tivesse pedido aqui para que eu encontrasse essa reta primeiro. Muitas vezes ele vai dar as coordenadas aqui, ele poderia ter dado os dois pontos, um ponto A e um ponto B, com as coordenadas dessa reta, para eu descobrir essa reta primeiro, para depois achar o coeficiente angular, para depois achar o m. Então aqui a questão foi bem tranquila, mas na prova eles podem fazer isso aqui como já fizeram. Questão 2. Questão 2 aqui, a equação da reta paralela, a reta determinada pelos pontos 2 e 3, 1 e menos 4, passando pela origem é.
Então veja que aqui já é aquele caso que eu te falei. Você tem que saber encontrar uma reta nas mais diversos formatos. Quando ele te dá um ponto, quando ele te dá o coeficiente angular, quando ele te dá uma outra reta. Tudo isso você tem que ficar de olho, você tem que estar treinando constantemente. Então, ó, reta paralela. Ele já me falou que as retas são paralelas. Eu tenho uma reta aqui, certo? Então, a equação da reta paralela à reta determinada pelos pontos. Então, aqui eu tenho uma reta R. Então, eu tenho uma equação da reta R, que é paralela a uma outra reta que passa pela origem. Então, eu tenho uma reta aqui que passa pela origem, que eu posso chamar de S. Se essa reta passa pela origem, ela contém o ponto 0, 0. Passar pela origem significa que essa reta está passando aqui pelo meio, ó, pelo centro aqui, ó. Então, esse ponto 0, 0 pertence a ela. Eu só não sei se essa reta é crescente, se ela é decrescente, mas eu sei que passa pelo centro quando ele afirma que passa pela origem. Aí, para descobrir essa reta aqui, essa reta S, eu preciso primeiro olhar a cara dessa reta R, porque eu não tenho. Eu só tenho os pontos que compõem essa reta. Então, a primeira coisa aqui é descobrir qual é essa equação da reta R, para depois eu trabalhar ali com a reta S. Exercício clássico, esse aqui cai bastante nesse estilo, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Tem muitas maneiras de se encontrar uma reta dado 2 pontos. Você pode usar a formulazinha do ioiô michôchô, achar o coeficiente angular e voltar, substituir. Você pode usar determinante, porque aí você já cai direto na reta. Escolha o método que você achar mais fácil, tá? Mais simples na hora de você resolver, tá bom? Eu poderia fazer aqui por determinante. Vou fazer por determinante aqui, ó. Então, se você for fazer por determinante, né, utilizando aqui matriz, então eu posso colocar assim, ó, x, y e 1, tá? E aí eu venho aqui, ó, 2, 3, 1 menos 4, completa essa coluna tudo com 1, tá? Então, isso aqui é uma matriz, ok? 3 por 3. Aí eu lembro, né, pela regrinha lá, que eu tenho que repetir ali as 2 primeiras colunas. Então, eu vou repetir aqui, ó, x, 2 e 1, e venho aqui, ó, y, 3 e menos 4. Repetir aqui as colunas, agora eu vou aplicar sarria aqui e vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó, esse cara aqui, diagonal principal menos a secundária, então esse cara aqui, multiplicado, né, por esse caminho aqui, tá? E aí eu pego aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, não, aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui, que eu peguei um na frente do outro ali. Deixa eu apagar esse primeiro aqui, ó. Na hora de você conferir se está tudo certinho, é só você pegar assim, ó, você tem que pegar o primeiro de um, o segundo do outro e o terceiro. Então aqui eu sei que eu estou pegando certinho, ó, primeiro, segundo, terceiro. Aí aqui eu pego a consequência, né? O segundo, o terceiro e o quarto. E aqui eu pego os que vêm na frente. Aí aqui está certinho, ó, porque não pode sobrar ninguém e eu tenho que captar as três diagonais. Então beleza, eu vou multiplicar esses caras aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, na cor azul. Então aqui vai ficar, ó, 3x vezes 3, 3x. 3x vezes 1 vai dar 3. Aí eu venho aqui agora, y vezes 1 dá y, y vezes 1 vai dar y. Então beleza. Então eu tenho aqui 3x, só acrescentar o x aqui. Então eu tenho, ó, 3x mais y vezes 1 vai dar y. E aqui eu tenho 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes menos 4, menos 8, tá? Diagonal principal, multipliquei. Agora falta a diagonal secundária, menos a diagonal secundária. Então, lembrando que eu calculo o determinante igual a 0, né? Para encontrar a equação da reta. Pego os pontos, aplico o determinante igual a 0. Eu vou usar essa cor aqui. Então, vamos lá. Vou pegar agora, ó, o primeiro com o segundo com o terceiro. Então, aqui está certo, esse aqui. Aí eu pego os outros que vêm na sequência. Então, aqui, pego esse com esse com esse. Beleza. Então, vou multiplicar primeiro aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4x. Então, tá aqui. E aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, aqui vai dar 2y, tá bom? Igual a 0. E agora eu faço o jogo de sinal com esse segundo parênteses. Então aqui vai ficar, ó, 3x
mais y menos 8, aqui é menos 3, aqui é mais, menos, menos, mais, né? Mais 4x, menos, mais, menos, 2y igual a 0. Feito isso, aí o que que eu faço agora? Deixa eu só tirar aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou ficar mais para baixo aqui, um pouco menor aqui para caber certinho. Então pronto. Aí o que que eu posso fazer aqui agora? Organizar, né? Vou trabalhar aqui com os termos semelhantes, então eu venho aqui, ó, posso trabalhar aqui com, e aqui tem x, então 3x aqui mais 4x, esse cara tem y, esse cara aqui também tem y, então eu vou organizar, vou colocar aqui, ó, mais y menos 2y, e os dois termos independentes, que é o menos 8 e o menos 3, igual a 0. Aqui eu tenho, né, esses dois caras aqui vai dar 7x, aqui eu tenho esses dois caras aqui que vai dar menos y, então eu vou tirar esse sinal de mais aqui e colocar um menos, então eu vou colocar aqui, ó, colocar um menos, então vem aqui, ó, menos y, tá bom? E esses dois aqui, ó, dois sinais iguais, né? Dois sinais de menos ali, eu vou somar e conservar o sinal. Então aqui vai ficar menos 11, tá? Menos 11 igual a 0. Isso aqui é uma equação geral. Para achar o coeficiente angular, jogo para reduzida. Como? Isola o y. Então eu posso isolar o y aqui, ó. Isso aqui já é minha equação, só que agora eu quero passar para a equação reduzida para descobrir o coeficiente angular. Então o que eu posso fazer? Vou pegar aqui, isolo o y, então menos y igual, vou jogar o 7x para o lado de lá, menos 7x, jogar o 11 mais 11, certo? Só que o y está negativo, vou multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo. Então era menos, fica mais, era menos, fica mais aqui no 7x, e o 11 era positivo, vai ficar negativo. Então essa aqui é a minha equação da reta, tá? E com isso eu consigo descobrir agora o coeficiente angular. Era o que eu estava querendo buscar aquela hora, então tá aqui o coeficiente angular da minha reta lá, dada pelos dois pontos, 2 e 3, 1 e menos 4. Veja que eu optei por fazer por determinante aqui, mas eu poderia ter feito usando a formulazinha y igual a y0 é igual a m, x menos x0. Poderia ter usado, e aí você usa aquela que você achar mais rápido para fazer, tá? E dessa aqui eu gosto porque ela já vai direto na equação. Então é o 7 que eu preciso, porque esse coeficiente angular aqui da reta R é 7. Consequentemente, por elas serem paralelas, o coeficiente da reta S também tem que ser 7. Então, se eu já sei que o coeficiente é esse, eu posso usar aquela formulazinha, ó. Y é igual a menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Lembrando que x0 e y0 é justamente o ponto aqui que ele me deu, ó, e o ponto que pertence à reta que eu quero usar como referência. Então aqui vai ficar y menos, quem que é o y0? 0. O coeficiente qual que é? 7. O x deixa e o x0 é 0 também, né? Porque o x0 e y0 todos aqui são 0. Então aqui y menos 0 vai dar y, 7 vezes x, 7x, e o 0 já era ali porque ele subtrai com x e fica x. Então aqui, ó, y é igual a 7x. Essa aqui é a minha reta que passa pela origem e ela é paralela à reta de equação y igual a 7x menos 11. Perceba que elas de fato serão paralelas, porque enquanto essa que a gente acabou de encontrar passa aqui, ó, essa do 7x, tá? Essa do 7x aqui, ó. A outra, que é 7x menos 11, esse menos 11, a gente sabe que o coeficiente linear vai ser onde vai cortar o y, então ele vai estar bem aqui embaixo, ó. Então ela vai estar passando aqui no menos 11, tá? Então ela vai estar cortando aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Ela vai estar aqui por baixo, paralela a essa outra, né? Então ela vai estar passando ali pelo menos 11, paralelo ali a y igual a 7x. Então, essa é a maneira de encontrar uma reta, achar o coeficiente angular e encontrar a equação paralela a ela, tá bom? Do mesmo modo, se fosse perpendicular, eu ia fazer algo muito parecido. A diferença é que, em vez de usar a igualdade aqui, eu teria que multiplicar ali, né, aplicar a regrinha da perpendicular. Mas veja que aqui a lógica é a mesma, tá? Eu poderia ter feito todo esse lado aqui que está em cima da minha cabeça, em vez do determinante, eu poderia ter usado somente essa fórmula aqui. Eu ia aplicar essa formulazinha aqui,
tá? O ponto nela. Poderia ter feito, né? Acho o coeficiente angular, pegando ali, né, a variação de x com a variação de y com a variação de x, achado o coeficiente angular, escolhido os dois pontos, jogado nela. Aí depois eu ia jogar nela de novo. Então, para não ter que jogar nela duas vezes, eu preferi fazer aqui por determinante, até mesmo para a gente diversificar a forma de encontrar as retas. Então, no próximo exercício eu posso fazer com ela. Aqui eu quis fazer de duas maneiras diferentes, só para poder vocês perceberem que dá para fazer por determinante também, que você já cai direto na reta, tá bom? Então, esse exercício aqui, com ele, eu consigo então descobrir qual é a equação desejada. Então, vai ser aqui da letra D, y igual a 7x, tá? Eu faço aqui detalhadamente mesmo, principalmente para quem ainda não estudou geometria analítica, para ter uma noção básica de como resolver um exercício, né? Então aqui é do zero mesmo. Você que já está mais avançado e tal, você já sabe mais ou menos o que eu estou fazendo, você pode até acelerar o vídeo, mas para quem está começando, eu prefiro detalhar bem, deixar bem destacado para não ter dúvida nenhuma, tá bom? Então aqui eu fechei o exercício 2. Para não ficar tão longo aqui o vídeo, eu vou finalizar ele aqui e aí no outro bloco eu resolvo os outros exercícios para a gente então entender o básico para resolver os exercícios de geometria analítica da prova do PAS 3, tá bom? Então, até o próximo aí.